expressão. Bom, vamos falar falando aí sobre decisões da justiça. O ex-presidente Jair Bolsonaro colocou nas redes sociais uma reclamação ali, falando que ele foi multado pelo IBAMA. A Polícia Federal conclui que eu não molestei a baleia, mas o IBAMA me dá 20 dias para me defender aí no caso, né? Com um boleto de R$ 2.500 de multa. Aí ele escreve em letras maiúsculas: perseguição sem fim, assinado Jair Bolsonaro. Do que Bolsonaro está falando aí? Ele recebeu uma multa do IBAMA. O IBAMA o multou por uma suposta importunação de uma baleia jubarte, que é aí essa cena que a gente já conhece bem, durante um passeio de jet ski em São Sebastião. Foi multado em R$ 2.500, o auto de infração foi registrado pelo IBAMA no dia 1º de abril. E foi 6 dias antes de a Polícia Federal concluir o inquérito sobre o episódio e decidir não indiciar o ex-presidente. Na prática, o IBAMA avaliou que Bolsonaro não cometeu, a Polícia Federal, né? Avaliou que Bolsonaro não cometeu crime por ele não ter se aproximado da baleia intencionalmente. Para o IBAMA, o ex-presidente violou uma lei contra o molestamento de animais marinhos. É uma lei de 1987 e foi regulamentada por uma portaria do órgão de 1996. Segundo essa portaria, o molestamento consiste na aproximação a menos de 100 metros de animais marinhos por veículos motorizados, né? A nota do IBAMA diz: a aproximação e o molestamento das baleias alternam seu comportamento, que na costa brasileira são de reprodução e berçário, podendo colocar em risco não só indivíduos, mas como toda a recuperação populacional da espécie. Vamos lá, Josias, começo com você. Essa multa do IBAMA faz sentido após a Polícia Federal não ver aí um crime? São coisas distintas, né, Fabíola? A Polícia Federal estava tratando de um inquérito que poderia punir o Bolsonaro na esfera criminal, né? Tem previsão legal de prisão, inclusive, né? E ocorre que a Polícia Federal considerou que não era o caso, arquivou o inquérito. Aqui nós estamos falando de uma penalização na área civil, uma multa. Até achei uma multa modesta, 2.500, mas o Bolsonaro enxerga aí a possibilidade de ressuscitar a sua pregação da perseguição. Eu acho que o IBAMA está se metendo numa tolice. Se já tem um inquérito policial, o inquérito policial concluiu que não foi o caso de indiciar o Bolsonaro, enviar o processo para que o Ministério Público decidisse se denunciava, se não denunciava o Bolsonaro. Aí vem o IBAMA e aplica a multa. O IBAMA poderia ter se informado, estamos falando do mesmo governo, né? Na Polícia Federal, saber como estava o andamento do inquérito. Então, você tem o mesmo governo dizendo coisas diferentes. Embora um tenha tratado do problema na esfera criminal, o outro na esfera civil, o fenômeno, o fato analisado é o mesmo. O suposto molestamento do Bolsonaro a uma baleia. Deram munição para o Bolsonaro, Fabiola. Agora, francamente, o Bolsonaro, depois de ter recolhido 17 milhões de reais na sua Pix-caretagem, recolheu tantos Pix dos seus devotos, R$ 2.500 devia pagar, né? Né, ô Thales? 2.500, tá barato. Mas enfim, ele usa isso, né? Essa multa do IBAMA, o Josias fala que o valor baixo e tudo mais não vai fazer diferença para ele, mas ele usa isso como uma perseguição política. Ele falou, quer dizer, Polícia Federal já concluiu, lá vem o IBAMA me perseguir. É perseguição ou não? O fato é que o Bolsonaro tenta normalizar o desrespeito às regras, às normas, mas normalizar para ele, para o grupo dele. Então, quando você tinha uma regra que tinha que usar máscara, ele não usava. Não só não usava, como puxava a máscara das criancinhas. Não deixava usar máscara perto dele. Quer dizer, era uma propaganda contra as normas de todos os jeitos, legais, higiênicas, de todo jeito, né? Até contra a vacina. Então, ele tenta normalizar o seguinte: nós que não acreditamos nas leis,
para todos, vamos desrespeitar sim. E é besteira você nos punir por uma baleia, como se a vida da baleia fosse uma besteira. E não é assim, não é assim. Então, aí ele normaliza, ele vai e diz para uma mulher: não vou te estuprar porque você é feia. É, é uma atitude de desrespeito completo com as normas, com a legislação, com as leis, com a ética, com tudo. Porque nós não estamos, não somos submetidos a isso. E sempre que tentarem nos submeter, nós vamos dizer que isso, se trata apenas de uma baleia, não é apenas de uma mulher feia, não é feia, não é nada disso. Então, é um jeito de lidar com as regras e com o mundo em que ele é absolutamente impermeável. E você, ô Madá, como é que você analisa aí essa multa que chega agora para Bolsonaro? A gente achou que o caso das baleias estava encerrado, mas não, chegou uma multa para ele, está reclamando que segue sendo perseguido por esse caso das baleias. Eu não sei, gente. Esse pessoal ajuda o Bolsonaro todo dia, né? É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Ele já tem esse culto aí de desrespeito às regras. Concordo com o Thales, ele vive de dizer que as regras para ele não valem, que para ele as coisas são diferentes. E concordo também com o Josias, o Ibama caiu numa esparrela à toa, porque fica esse concurso de cada um tirar uma casquinha do Bolsonaro. Tem tanta coisa grave, gente. Vamos no grave. Vai no negócio da baleia, que a polícia já investigou. A polícia, ele já estava se vitimizando no negócio da polícia. Pensa bem. Ex-presidente da República, importunação de baleia. A gente está perdendo a noção do ridículo. Esse homem, quanta coisa ele tem na conta dele para ir atrás? O que está indo atrás? A importunação de baleia. A história do móvel do Palácio do Planalto, que era mentira. Daqui a pouco vão falar que a história da joia não era bem assim. Por quê? Porque são coisas micro, são detalhes. Quando tem coisas muito mais graves que a gente não vê terem, vamos dizer, o mesmo alarde. Essas coisas pequenas, por exemplo, o cara que deu a multa do Ibama deve estar felicíssimo. Ele falou: peguei o cara, não pode vir aqui importunar a baleia. Ele pega todo mundo que vai lá. Então, assim, ele consegue muita ajuda para fazer essa narrativa de quem está acostumado a ser a mídia que não é mainstream. Ele consegue muita ajuda, porque todo dia tem alguém querendo tirar uma casquinha dele, de coisa que ele realmente fez, e que ele vai juntando na pilha da perseguição. Porque pensa bem, uma pessoa acusada de engendrar um golpe de Estado é uma coisa grave. Fora as histórias todas de dinheiro vivo desse homem, que eu nunca vi uma família para andar com tanto dinheiro vivo na mão, e que a gente não vê o fim dessas investigações do dinheiro vivo, e aí vai atrás do cara por causa da baleia. Ele vai construir muito bem essa história dele de perseguido, e que tem muito a ver também com esse discurso pernicioso que eles fazem de mistura entre a política e a religião, porque ele sendo perseguido, ele é o eleito, apesar de todos os defeitos de caráter que ele tenha. Ele vai tendo uma ajuda para firmar essa ideia sobre ele. Infelizmente, ele chegou ao poder assim. E eu não consigo entender como é que as pessoas acham que vão fazer a mesma coisa e ter um resultado diferente, já que nós estamos falando de adultos.